Fala aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o meu setup térmico no notebook gamer, que quem já acompanha o canal sabe que eu tenho esse Acer Predator Helios 300 aqui. Ele é muito esquentadinho, tá? Muito esquentadinho. E se o seu notebook também é um meio esquentadinho, que a maioria dos notebooks gamers são. E ele não vem com metal líquido de fábrica, tá? Principalmente porque o setup aqui a gente vai mexer, vai mudar nele, né? Eu vou recomendar aqui, depois de todo esse tempo, tem mais de um ano que eu tenho ele, tudo que eu já testei, já mexi bastante, já testei bastante pasta térmica, e eu vou mostrar para vocês qual é o meu setup térmico atual e que eu tive o melhor resultado, e não é nada invasivo igual um metal líquido, tá? Mas antes, para você que está chegando aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tom e você está no canal Termoritech. Se você ainda não for inscrito, já aproveita, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque eu estou sempre trazendo novidades aqui para vocês. E claro, deixa aquele like que ajuda bastante a gente, ajuda o canal a ser entregue também para mais pessoas, valeu? Bem, e o meu setup, muitos que me acompanham já comentam bastante isso aí. O setup recomendado para notebooks gamers que não vem com metal líquido de fábrica seria você colocar, que é exatamente o setup que eu estou utilizando há bastante tempo aqui, desde o último vídeo que eu fiz teste de pasta térmica. Eu voltei com o meu setup que eu já considerava que seria o ideal para ele, que é Carbonaut na CPU e GPU e Cryonaut Extreme nos componentes, tá? Cryonaut Extreme é uma pasta de altíssimo desempenho e dá o que? Mais de 14 watts metros Kelvin, e é muito bem recomendada. E por que eu recomendo ela nos componentes? Porque eu cheguei a comentar no vídeo dela aqui, que eu fiz os testes na CPU. Ela é bem viscosa, bem grossa, a grosso modo de dizer, bem grossa, tá? Bem viscosa, e ela substitui perfeitamente aquele gel térmico que vem de fábrica e que inclusive resseca muito fácil. Aquele gel, pode olhar aí, se você não mexeu no seu ainda, pode ter certeza que aquele gel lá, aquele gel rosa que vem neles, já está ressecado em alguma parte ali. Então, além de ser uma excelente pasta, você vai ficar muito tempo com ela sem precisar trocar, que ela vai demorar muito mais para ressecar. A Carbonaut, você praticamente, se fosse depender só dela, você nunca precisaria abrir novamente, porque ela não tem prazo de validade que você precisaria substituí-la. Que inclusive, para fazer todos esses testes e vídeos que eu fiz, eu precisei retirar a Carbonaut, mas eu voltei com ela. Todos os testes que eu fiz novos foram com a Carbonaut, lá daquele meu primeiro vídeo de quase um ano atrás, tá? Por isso, novamente, por isso que eu recomendo tanto ela, e facilitou muito minha vida, e eu não precisei gastar de novo com outra Carbonaut agora que eu quis voltar. Estou muito impressionado com os resultados de temperatura. Quem viu meu último vídeo aí com comparação do Windows 10 com o Windows 11 deve ter reparado que a temperatura da CPU e GPU estão muito boas. Alerta, tá, para você que tem exatamente esse modelo. O limite de temperatura dessa GPU da RTX 2070 Max-Q é de 75 graus. Então, se a sua estiver passando disso, procura atualização de BIOS, que talvez melhore a 2.04, ou fica bem alerta, tenta evitar ao máximo se ela estiver passando. A minha, como muitos já viram aqui no canal, quem me acompanha, minha placa foi trocada, ela teve problema, e ela foi trocada, e eu não tinha reparado na anterior, mas nessa eu reparei que o limite no Need for Speed Heat, que é um game que consome, é muito mal otimizado e esquenta muito a CPU e GPU, eu testei com o turbo desligado exatamente para ver se ia segurar, a Carbonaut ia segurar mesmo num cenário tão extremo desse, mas não, ali foi o pior cenário para ela, e ela chegou a bater ali 74 graus, no caso é 75, mas aí ela já diminui o clock para poder reduzir a temperatura, e ela fica ali sempre marcando em 74. Não deixa a sua GPU chegar nisso, tá? Se estiver chegando, liga o turbo e procura, se você tiver com pasta térmica, trocar, tá bom? A minha, na maioria dos games, fica em 68 graus. Eu vou mostrar aqui para vocês
os testes em alguns games, mas vai ter um vídeo aí com um teste em 30 games, ou talvez mais, dependendo. Se for muito game eu divido em 2 vídeos. Todos esses games foram testados com Carbonaut, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns que eu testei no modo normal, sem turbo, e no modo turbo, porque, como eu disse, ela melhorou muito a temperatura. Ficou um cenário que eu achei assim perfeito, excelente para notebooks gamers. É o que eu recomendo para qualquer um, tá? Sem sombra de dúvidas, usar Carbonaut e Cryonaut Extremes nos componentes. Quem me pergunta ali nos comentários que prefere usar pasta térmica na CPU e GPU, das que eu testei até hoje, eu estou recomendando a Snowdog Husky, que é aqui do Brasil, que é uma excelente pasta térmica, se comparando até com a Cryonaut, que já é muito famosa, com a Cryonaut comum, que nos meus testes ela bateu ali de frente, tá? Então eu recomendo essas duas pastas, que são excelentes e não perderam a sua eficácia depois de mais de 15 dias utilizando aí, porque infelizmente a gente vê aí muita pasta que dá um excelente resultado no início, mas depois de um tempo ela dá pump out, ela derrete, solta toda para o lado e não funciona mais do jeito que deveria. Outra vantagem da Carbonaut, que você não perde ela. Como eu falei, eu estou com a minha primeira Carbonaut até hoje. E a diferença, o que eu tive de problema agora na nova passada, né? Agora que eu fui voltar. Como trocaram a minha placa, a nova placa não tinha nenhum empeno na CPU. O die da CPU estava retinho. Provavelmente muitos estão assim, estão perfeitos, e você, quando for colocar sua Carbonaut, você não vai ter problema. Agora, se a sua estiver com problema, eu não sei se eu comentei isso no primeiro vídeo da Carbonaut. Se tiver um problema, pega a pasta térmica mais baratinha que você tiver, inclusive pode ser aquela branca mais baratinha, faz uma camada bem fininha na CPU e na GPU, coloca o bloco, dá uma apertada se precisar, ou com a própria mão, aperta um pouquinho nos pontos de parafuso, não no meio, nos pontos onde o parafuso pega, que é ali que eles vão puxar o bloco para prender com a placa, e aí você retira. Nos pontos em que a pasta tiver encostado, o ideal é ela encostar em todo o desenho da CPU e da GPU, tá tudo ok, é só colocar Carbonaut e só alegria. Se por acaso em algum ponto ela não pegou, não é ali que você vai lixar. Você vai dar uma leve lixadinha nos pontos onde pegou pasta, no bloco. No bloco, tá? Não vai lixar a CPU não, que você vai danificar. No bloco você vai dar uma lixada nos pontos que pegou a pasta. Depois volta. Até o momento que você vai chegar a nivelar. Eu cheguei a fazer isso mais de 5 ou 10 vezes, até chegar a voltar o nivelamento do meu bloco, porque já estava ajustado para a pasta, para o die antigo, né? Eu tive que reajustá-lo para ele ficar normal novamente. Só que com isso eu consegui um resultado, eu posso dizer assim, que melhor do que estava antes. Melhor do que com a placa antiga. Ficou excelente o resultado, ele nivelou totalmente. Depois eu passei ali uma lixazinha mais fina, até para a gente conseguir um acabamento melhor ali no bloco, deixar ele mais lisinho. E dei uma leve polida, bem de leve, não lixei para ficar tão fino assim, mas foi até a lixa 2000. E pronto, cara, ficou muito boa a performance do notebook. Chegou a dar pouco mais, acho que foi 8.058 pontos no Cinebench R23 em multicore, que ali eu liberei, né, os 70 watts da CPU. Em games a gente limita ali a 56 e 45, não precisa até mais que isso, e é o limite padrão desse processador. E eu vou deixar agora vocês com os testes nos games que eu fiz aqui, para vocês terem uma comparação, uma métrica. Se esse vídeo te ajudou, já agradeço muito se você deixar o seu like, tá? Dá uma força danada pra gente e verifica a sua inscrição, porque tem sempre vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!